Então, por onde que a gente começa aqui? Eu aprendi isso. Na verdade, eu aprendi isso cedo. Eu aprendi isso quando eu era analista de trade marketing, lá em 2004. Mas foi só em 2011, quando eu comecei a fazer todos aqueles cursos, quando eu comecei a investir na minha carreira, que foi quando eu percebi que eu já fiz isso lá atrás e que isso deveria ser consistentemente repetido se eu quisesse ter um crescimento de carreira sólido, crescente, consistente ao longo da minha carreira. Tá? Então, aqui são duas palavras que eu vou trazer para vocês aqui, que vocês têm que guardar isso para vocês e todo dia, em tudo que vocês fizerem dentro da empresa, vocês sempre têm que pensar como que eu faço para surpreender e encantar. E é surpreender e encantar não só os clientes, mas a empresa. Eu sempre digo que na nossa carreira nós temos que surpreender e encantar dois clientes. O cliente externo, que são os nossos clientes que estão ali na nossa carteira, que a gente visita todos os meses, ou que a gente prospecta, e a empresa, o cliente interno, que eu digo, né? Que é a empresa. Quem que é a empresa aqui, Fernando? Quem que eu tenho que surpreender e encantar? O primeiro deles é o seu chefe, certo? Eu acho que aqui é unânime isso. Seu chefe. Segundo, você tem que começar a surpreender e encantar colegas de outras áreas com os quais você tem contato, com os quais você trabalha em conjunto. Além disso, além do seu chefe e esses colegas, você tem que surpreender e encantar os seus pares também, para os seus pares começar a te ver como uma pessoa diferenciada dentro da empresa e uma pessoa diferenciada dentro da equipe. E por fim, você precisa surpreender e encantar os decisores da empresa. Você precisa surpreender e encantar quem está lá no final do dia tomando uma decisão para saber se vai te promover ou não. Tá? Porque quem aqui trabalha numa empresa média ou numa empresa grande sabe que para ser promovido, sabe que para crescer numa organização, muitas dessas decisões não são decisões tomadas única e exclusivamente pelo seu chefe. O seu chefe é o veículo, é ele que leva o seu nome, geralmente para um diretor, geralmente para o diretor e para o gerente geral, geralmente para o gerente nacional, para o diretor e para um diretor de marketing. Então, geralmente, o seu chefe é o veículo, é a pessoa que leva e que te defende, que tenta influenciar na sua promoção. Mas a decisão única e exclusivamente não é dele só. Ele tem um papel importante, mas os decisores, no final das contas, são eles que vão falar para o teu chefe: ok, beleza, podemos promover, então, essa pessoa. Então você precisa surpreender e encantar os decisores da empresa, porque quando o seu nome começar a chegar nos decisores da empresa e chegar de uma maneira positiva, surpreendendo e encantando, aí realmente você está numa situação muito favorável para você ser promovido dentro da organização. Tá bom? Uma outra coisa que eu queria falar sobre surpreender e encantar é o seguinte: isso eu falei tudo que eu falei aqui é de cliente interno. Mas os clientes externos também é muito importante. Quando a gente fala de surpreender e encantar, a gente fala muito de cliente externo, né? A gente fala muito dos nossos clientes, tudo que a gente vê no mercado, a gente vê sempre conteúdo falando: você precisa encantar o seu cliente, você precisa encantar o seu cliente, você precisa surpreender o seu cliente. Mas aqui o que eu quero dizer é que quando você surpreende e encanta o seu cliente externo, além de você estar fazendo isso para obter um resultado, né, do seu negócio, né, você bater a sua meta, entregar o número para a companhia, fazer o que precisa ser feito do ponto de vista numérico ali, de bater os objetivos, ao surpreender e encantar seus clientes, você está fazendo mais do que só entregar resultado. Você está também fazendo com que o seu nome caia na boca dos seus clientes e eles comecem a espalhar o seu nome para o mercado. Porque se vocês forem lá na minha página do LinkedIn e olhar, eu não tive essa evolução de vendedor a gerente geral em 6 anos numa empresa só. Teve momentos que eu cresci dentro da mesma empresa, mas tive posições que eu cresci saindo de uma empresa para outra. Só que o mais importante de tudo é que isso aconteceu comigo não foi porque eu mandei currículo, não foi porque eu vi uma vaga no LinkedIn e me candidatei. Todas as vezes que eu saí de uma empresa para ir para uma outra promovido, foi porque ou alguém do mercado me indicou, ou o cliente, ou alguém do mercado me indicou, ou então porque alguém que trabalhava na empresa que trabalhava saiu, foi para outra empresa, e aí essa pessoa
que gostava do meu trabalho foi lá e me fazia um convite para ir para uma posição maior. Tudo que você for fazer a partir de amanhã, guarda isso. Você precisa surpreender e encantar o seu cliente externo e o seu cliente interno. E como que a gente faz para surpreender e encantar? Porque assim, ok, muito bonito, né, Fernando? Ok, você está falando para surpreender e encantar, mas como que a gente surpreende e encanta alguém, né? Então vamos pensar aqui em 6 elementos que eu trouxe aqui para a gente pensar que quando a gente faz isso, a gente acaba surpreendendo e encantando o cliente interno ou o cliente externo, tá? Quais são esses elementos? O primeiro deles é superar as expectativas. Então, você surpreende alguém quando você supera a expectativa de alguém. Se a pessoa está esperando 100, você entregou 110, você surpreendeu ela. Uma outra coisa que surpreende, que encanta, tá? É construir confiança, cara. Isso, não sei se vocês têm exemplos nas equipes de vocês ou não, mas a quantidade de vendedores, de gerentes de contas, executivas de vendas que prometem e não cumprem é enorme, é exorbitante, cara. Então, assim, construir confiança é algo que realmente surpreende e que encanta, tá? Por quê? Porque as pessoas vão olhar para você como sendo uma pessoa que, essa pessoa, cara, eu posso contar com ela sempre. Eu posso, se ela falar que vai me fazer, se ela falar que vai fazer isso, ela vai fazer. Se ela falar que vai me mandar, ela vai mandar. Isso no final das contas, cara, encanta a pessoa. Isso não tem como não encantar um chefe. Um outro elemento muito importante é o foco na solução e não no problema. Por que isso surpreende? Por que isso encanta? Tem muitos vendedores, muitos gerentes de contas que não focam na solução. A primeira coisa que acontece quando cai um problema no colo deles, eles já querem logo terceirizar o problema para alguém. E quem é esse alguém? É o chefe. E não tem nada mais surpreendente, nada mais encantador para o seu chefe, você chegar para ele e falar que o seu cliente não quer comprar, que o seu cliente está com estoque, mas que você pensou numa alternativa X, Y, Z, que você queria discutir com ele para ver o que ele acha dessas alternativas ou se ele tem alguma outra alternativa para te ajudar. Isso realmente é algo que surpreende e encanta. Por quê? Porque ninguém faz. Porque ninguém faz. É simples assim. Então, acompanhado do problema, tem que vir pelo menos 2, 3 alternativas de solução que partem de você e não esperar do seu chefe que ele te diga o que você precisa fazer. Porque no final das contas isso vai ajudar muito no seu próprio desenvolvimento. Sexto elemento, relacionamento mais entrega. E aqui eu digo que assim, isso na verdade é uma construção de autoridade. Por que isso encanta alguém? Vou dar um exemplo aqui. Eu sou vendedor. Eu já tenho um bom relacionamento com o gerente de marketing de dentro da companhia, tá? E eu tenho uma boa entrega. Eu entrego bem os números da marca que ele cuida. Então eu entrego os resultados da marca que ele cuida e eu tenho um bom relacionamento com ele. A partir desse momento eu tenho o que com ele? Eu tenho autoridade. Se eu chegar para ele e falar para ele, tem uma oportunidade muito boa num cliente com a sua marca para fazer isso, para fazer aquilo, vai entregar um resultado muito melhor, só que para isso eu preciso de X mil reais para investir e eu não tenho esse dinheiro. Você tem esse dinheiro para poder investir nesse cliente? Essa pessoa, até pelo histórico, pela relação que você tem com ela e pela entrega que você tem com ela, você tem autoridade com essa pessoa. E as chances dela te dar esse recurso, se ela tiver, como é óbvio, ela vai dar esse dinheiro para você porque ela confia em você. Porque primeiro ela te conhece. Segundo, ela sabe que você entrega. Então ela vai dar esse recurso para você. Você percebe que você tem autoridade quando um chefe vem para você e pede uma opinião sobre algo que ele está pensando. Ou melhor ainda, quando vem o diretor e pede uma opinião para você. Ou quando vem alguém de marketing, ou de trade marketing, ou de desenvolvimento de produto, e vem e pede a sua opinião. Quando essas pessoas vêm pedir opinião para você sobre alguma coisa que não é da sua área específica, é porque você já tem uma autoridade construída com essa pessoa. Então, isso é fundamental também aqui é mais do que surpreender, aqui é mais encantar o seu cliente interno. Tá? Outro elemento, entender as dores e as ambições dos dois clientes, do cliente interno e do cliente externo. E aqui eu vou direto ao ponto. Tanto o cliente interno quanto o cliente externo representam empresas. E as empresas também têm as suas dores e as suas ambições. E a gente tem que entender quais são as dores e as ambições da empresa, que a partir do momento que a gente entende quais são as dores, quais são os problemas da empresa, quais são as ambições da empresa, a gente poder entregar uma solução que ameniza aquela dor, ou que acaba com aquele problema e que ainda faz com que a empresa cresça ainda mais,
vai surpreender demais e vai encantar o seu cliente interno, vai encantar as pessoas de dentro da empresa, o seu chefe, os decisores, todas as pessoas que estão lá dentro. Mas mais do que entender as dores e as ambições da empresa, é entender as dores e as ambições das pessoas que estão dentro das empresas. Precisa entender as dores e as ambições do seu comprador, do decisor do seu cliente, do decisor da sua empresa, do seu chefe, de alguns líderes influentes dentro da sua organização, porque ao entender essas dores e ao entender as ambições deles, você pode trabalhar para ajudá-los a resolver os problemas deles e ajudá-los a crescer dentro da organização. E o último elemento é o relacionamento de longo prazo, é o networking. Basicamente é isso. Por que eu digo relacionamento de longo prazo? Porque às vezes a gente... Sabe aquela coisa que você só procura alguém quando você está precisando de ajuda? Cara, não tem coisa pior, não tem coisa pior do que quando você recebe uma mensagem lá no LinkedIn de alguém ou recebe uma mensagem no WhatsApp de alguém que você não fala há 3, 4 anos e que a pessoa te pergunta como você está, a pessoa fica 2 minutos de conversa ali e aí passa 5 minutos, ela, viu, então, sabe o que eu queria? Será que você não pode me ajudar com... Pô, assim, realmente é um negócio muito chato, muito chato. Porque você percebe que a pessoa está ali por interesse puro, ela não está ali para saber realmente como que você está. Tudo que ela falou antes foi só balela para ela poder te pedir uma ajuda, sendo que ela não conversa com você há 3, 4 anos. Então, é muito importante você manter esse relacionamento de longo prazo, para você se manter sempre junto dessa pessoa, sempre acompanhando essa pessoa, sempre fazendo networking com a sua rede, né? Sempre se relacionando com a sua rede. Aqui é você construir essas relações não só dentro da empresa, mas principalmente fora da empresa. Surpreender, encantar pessoas fora da empresa que podem te ajudar no seu objetivo profissional. Só que aqui não é você perguntar, ficar 3 anos sem falar e depois querer pedir ajuda lá para a pessoa. Que não é assim que funciona.